Olá a todos, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um direto das dicas da farmacêutica. O meu nome é Paula Iglesias, sou farmacêutica. Boa noite a todos. O meu nome é Paula Iglesias, eu sou farmacêutica. Eu fui professora na universidade durante 15 anos. Desde a A9 que trabalho em farmácia comunitária, portanto atendo doentes todos os dias e criei as dicas da farmacêutica justamente para poder chegar a mais pessoas. Neste mês de outubro, vamos dedicar-nos, nestes nossos diretos, vamos ter 3 diretos e vamos dedicar-nos ao reforço do sistema imunitário e a importância dos imunoestimulantes neste reforço do sistema imunitário. E para isso, para este nosso primeiro direto subordinado a este tema de como reforçar as nossas defesas, a minha convidada de hoje é a doutora Inês Veiga, que é farmacêutica e que eu vou já convidar para aqui a nós. Doutora Inês, ora, já cá está. Olá! Olá, muito boa noite, seja muito Boa bem-vinda. noite, obrigada. Está-me a ver Ora, num tamanho normal? Está perfeitamente, super enquadrada e ouvi muito bem também. Ainda bem, fico contente. Ora, muito boa noite, doutora Inês. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos, aqueles que se vão juntando a nós também. Eu gostava de começar por apresentar a doutora Inês e por agradecer o facto de ter aceito participar em mais este direto com os nossos seguidores. A doutora Inês é farmacêutica já há alguns anos, já tem uma vasta experiência. Há muito poucos, que eu sou muito novinha. Exato, somos todas super jovens. Exato. Mas, dizia eu, é uma especialista e uma apaixonada e uma estudiosa sobre este tema dos suplementos, da suplementação, no que diz respeito aos micronutrientes. Ou seja, aqueles nutrientes que nós precisamos em pequena quantidade, mas que são essenciais para que tudo funcione de um modo ótimo e que tenhamos uma resposta também funcional e ótima perante os diversos estímulos que enfrentamos no nosso dia-a-dia. Ora, hoje vamos falar, o tema da nossa live é como reforçar o sistema imunitário com o selênio e com o zinco, e isto surge no contexto, de facto, neste outono e inverno, e nós sabemos que nesta fase do ano a prevalência das doenças, das infecções respiratórias agudas, maioritariamente virais, cerca de 90% são de origem viral, de facto afetam principalmente as crianças, mas não só, também os adultos, e coloca-se esta questão, o que é que nós podemos fazer para reforçar as nossas defesas. E, de facto, neste contexto, para que sejamos imunocompetentes, e já vamos ver o que é que isto significa, ou seja, para que possamos responder adequadamente aos estímulos, àqueles que nos querem atacar, entre aspas, o nosso sistema imunitário. Alguns micro-organismos, principalmente os vírus, não é? Mas não só, podiam ser outras bactérias, etc. Neste contexto surge um conceito importantíssimo, o conceito de imunoestimulantes. Como é que são as substâncias que vão estimular o nosso sistema imunitário, ou seja, que vão induzir ou ativar todos os componentes que fazem parte das nossas defesas para que tenhamos uma resposta ótima quando somos atacados, lá está, entre aspas, por micro-organismos, por exemplo. E neste contexto, dizer-vos que há 3 tipos de imunoestimulantes. Temos, de facto, os probióticos, e no dia 27 de outubro vamos falar sobre eles aqui. Temos as vacinas, que já seriam aqui imunoestimulantes específicos, e na próxima quarta-feira vamos falar sobre a vacina contra a gripe sazonal. E continuando nestes inespecíficos, dizia eu, temos imunoestimulantes inespecíficos, mas essenciais para melhorar a nossa resposta imunitária. Temos, então, os probióticos, temos os fitoderivados, por exemplo, todos certamente já ouviram falar da equinácea e da evidência científica desta planta, e temos também os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Provavelmente, se eu vos perguntasse, e neste contexto, e desde que a pandemia começou, não é?
o que é que já fazem para reforçar o vosso sistema imunitário. Muitos me responderiam, tenho a certeza, e nos iam responder ao falar em vitaminas. Provavelmente, claro. E eu aproveito para perguntar o que é que fazem e que vitaminas é que costumam tomar. É que esta nossa audiência toma. Exatamente. Provavelmente iam-me falar ou responder, e eu pedi aqui que nos respondessem aqui no chat, na vitamina C, provavelmente na vitamina D. Mas hoje nós decidimos não falar nessas vitaminas, sobre as quais temos a certeza de que já sabem bastante. Exato. Mas sim de algo que porventura suspeitamos que não saberão assim tanto, que tem que ver com os minerais. E dois minerais que têm muita, mas muita evidência científica de base. E por isso vamos falar do selênio e do zinco. E do zinco, exatamente. Começamos pelo selênio, não é, doutora Inês? Vamos começar, embora seja quase impossível nós dissociarmos um do outro, porque eles são minerais que têm um impacto muito semelhante a nível da nossa saúde, nas mais diversas áreas, e portanto é quase impossível nós dissociarmos o selênio do zinco devido à sua ação sinérgica, inclusivamente a nível do sistema imunitário. Antes de mais, importa aqui referir que a nutrição tem um impacto tremendo, de uma forma geral, a nível da imunocompetência. E este é um termo que eu gosto mais até do que o imunostimulante quando falamos de suplementos alimentares. Porque sem dúvida que os nutrientes, de uma forma geral, macro e micronutrientes, têm um impacto tremendo naquilo que é o nosso mecanismo de defesa. O nosso sistema imunitário, temos que pensar, que é composto por células que em determinados momentos recebem um estímulo brutal e que têm que dar uma resposta rápida. E esse é o grande desafio do nosso sistema imunitário. É que muitas vezes as células têm que se diferenciar, portanto, falando aqui de uma linguagem que toda a gente entende, os nossos glóbulos brancos, de repente, têm que se diferenciar para conseguir multiplicar, diferenciar e multiplicar muito rapidamente para conseguir dar resposta a um estímulo que não conhece, que quase nunca é um estímulo conhecido, e, portanto, isto é um grande desafio e é altamente consumidor, se pudermos dizer assim, dos nossos recursos nutricionais. Daí que os nutrientes, de uma forma geral, sejam fundamentais para assegurar a imunocompetência. E óbvio que depois, dentro dos micronutrientes, temos que pensar que tanto vitaminas como os minerais, embora sejam necessários em quantidades muito pequeninas, vão funcionar como cofatores em quase todos os mecanismos que envolvem a resposta do sistema imunitário. Lá está, desde a multiplicação das células, à sua especialização, para não usarmos aqui o termo de diferenciação, à sua especialização, à produção de sinais e de moléculas que são utilizadas para comunicar entre células, as citocinas, à produção de anticorpos, as imunoglobulinas. Portanto, todos estes mecanismos são altamente dependentes de vitaminas e de minerais. E, portanto, sim, sem dúvida que a vitamina C e a vitamina D são aquelas mais reconhecidas a nível da imunocompetência, mas cada vez mais se reconhece que estes oligoelementos, o selênio e o zinco, têm um papel tremendo. E começando pelo selênio, o selênio faz parte da estrutura de 25 substâncias do nosso organismo, que são designadas de selenoproteínas, que estão envolvidas em diferentes processos biológicos, mas todas elas são expressas em todas as células do nosso sistema imunitário. Linfócitos, macrófagos, todos os fagócitos exprimem estas 25 selenoproteínas. E sem selênio, isto é o que é mais importante dizer, a falta de selênio na nossa alimentação faz com que o nosso sistema imunitário não consiga produzir e dar resposta perante um estímulo. Portanto, deixamos de conseguir responder, as nossas células do sistema imunitário deixam de se conseguir multiplicar e deixam de se conseguir especializar. E isto tem sido... Desculpe interromper, sim. comprometer a nossa resposta. A nossa capacidade perante o estímulo. Um vírus, uma bactéria, um parasita, exatamente, como falámos há pouco. Portanto, mas particularmente mais vulneráveis. Não estão bem alimentadas. Exatamente. Mas esta capacidade é particularmente crítica nas infecções virais. E é por isso que nos últimos 2 anos tem surgido muita investigação à volta do selênio e do zinco, porque eles têm um papel particularmente importante em combater infecções virais. E porque esta especificidade? Nós temos também que perceber que para o nosso organismo é muito difícil reconhecer um vírus. Porquê? Porque os vírus escondem-se nas células humanas.
Se uma bactéria é um micro-organismo estranho e rapidamente as células do sistema imunitário percebem que está ali uma célula estranha e atacam, no caso dos vírus não é bem assim, porque eles vão infectar células humanas, vão se esconder dentro das nossas células e, portanto, aqui é uma dificuldade acrescida por parte do nosso sistema imunitário, que quando reconhece uma célula humana infectada vai ter que a atacar. Portanto, é isto que o nosso sistema imunitário faz quando somos infectados por vírus. E está comprovado que tanto a deficiência do selênio como a deficiência em zinco comprometem esta resposta perante infecções virais. É particularmente crítico. E há uma doença que está para a deficiência em selênio, como o escorbuto está para a deficiência em vitamina C. Portanto, chama-se doença de Keshan. É uma doença que foi identificada na China, numa região com falta de selênio, em que as populações, quando ingeriam pouco selênio e eram infectadas por um enterovírus, que é o vírus Coxsackie da família B3, que é um vírus completamente inofensivo, que se infectar recém-nascidos vai causar aquelas viroses muito atípicas, com febre, em que vamos com os bebés ao médico e dizem isso é uma virose, daqui a 3 dias passa. Portanto, isto para explicar que são vírus altamente inofensivos, mas que em pessoas cuja alimentação carece do selênio, desenvolvem uma cardiomiopatia grave. E estamos a afetar de uma doença que afeta crianças, que desenvolvem uma sintomatologia, um quadro parecido com uma insuficiência cardíaca grave, numa idade muito precoce. Devido a quê? Ao facto deste vírus, num organismo com falta de selênio, se conseguir multiplicar e conseguir sofrer alterações que o tornam muito mais virulento e muito mais agressivo. E hoje em dia este é um termo que eu posso usar para qualquer pessoa, porque já toda a gente ouviu falar da virulência e de vírus de uma forma geral, e portanto percebemos que um vírus num organismo que não é imunocompetente por falta de selênio ou de zinco, é um vírus que vai ter a capacidade de sofrer alterações e de originar novas variantes e se tornar muito mais agressivo, muito mais poderoso. Portanto, o que é que nós todos queremos? Queremos assegurar que quando somos infectados por um qualquer vírus, em primeiro lugar, o nosso sistema imunitário tem a capacidade de o reconhecer, de o atacar, de o destruir e, mais ainda, impedir que esse vírus, quando no nosso organismo, quando no seu hospedeiro, se torne mais agressivo e se consiga adaptar e tornar-se uma nova estirpe ou uma nova variante muito mais capaz de infectar outras pessoas e de ser mais agressivo. Portanto, isto é importante também percebermos. Portanto, o selênio é essencial. Essencial. Onde é que nós podemos adquirir o selênio? Bem, o selênio nós podemos ingerir numa série de alimentos, ou aquele que é mais reconhecido como sendo um alimento rico em selênio é a castanha do Brasil ou a castanha do Pará. Existem outras fontes alimentares, mas temos que pensar que nas fontes alimentares a grande dificuldade é perceber a origem, de onde é que vêm essas fontes alimentares, em que solos é que foram produzidos e, portanto, qual é o conteúdo. Eu, se comer uma castanha do Brasil, eu posso estar a ingerir 2 microgramas, mas posso estar a ingerir 500 microgramas. Depende do solo, do teor de selênio no solo. Uma questão também que acho que é importante referir aqui é que, recorrendo à suplementação, portanto, se decidirmos, então, ok, muito bem, na alimentação nós não sabemos exatamente qual é a dose que vamos ingerir. Se recorrermos à suplementação, temos que procurar aconselhamento junto de um nutricionista ou de um farmacêutico ou de pelo menos um profissional de saúde que tenha a formação nesta área para nos poder orientar relativamente à dose, porque depois a dose também vai variar, e isto é outra questão, é que nós com a alimentação temos mais dificuldade em adequar a dose à nossa necessidade específica. E nós aqui estamos a falar de sistema imunitário e de infecções virais em concreto, e portanto eu diria que uma pessoa que tem herpes, que é portador de HPV, de HIV, de hepatite C ou qualquer outra infecção viral, ou simplesmente crónica, infecções crónicas, exatamente, tem uma necessidade acrescida. Mas de uma forma geral, se pensarmos no tema imunocompetência ou no tema imunoestimulante num todo, eu diria que uma dose de 100 microgramas é uma dose perfeitamente adequada. Se já tivéssemos a entrar para o tema da autoimunidade e da patologia da tireoide, aí poder-se justificar uma dose mais elevada, mas 100 microgramas é uma dose muito razoável de selênio e também não representa nenhum risco de toxicidade se considerarmos que estamos a acrescentar esta dose ao nosso aporte alimentar diário normal. E tem outros efeitos muito importantes. Agora referiu a questão da tireoide, portanto, não é só no sistema imunitário.
Não é só no sistema imunitário. Aliás, a área da patologia autoimune da tireoide é, neste momento, sem dúvida, a área em que se investe mais a nível de investigação científica com o selênio, porque há, de facto, comprovação, e há mais estudos, ensaios clínicos neste momento a decorrer, de que o selênio ajuda a estabilizar a função da tireoide, particularmente em pessoas que têm patologia autoimune da tireoide, seja hiper ou hipotireoidismo. Porque a doença da tireoide é um espectro de patologias que vão desde o hipo ou do hipertireoidismo. E muitas vezes com medicação é difícil conseguirmos estabilizar. Muitas vezes a pessoa tem um hipertireoidismo, trata e a seguir passa para hipo. E do hipo passa para o hiper. E esta é a grande vantagem da nutrição, e neste caso concreto do selênio, é que vai ajudar a estabilizar. Portanto, não vai reprimir a função da tireoide, não vai hiperestimular a tireoide, vai ajudar a estabilizar, porque no fundo exerce aqui uma ação protetora no tecido, nas células, nos nossos tireócitos. E ao nível, em concreto, do sistema imunitário, estávamos aqui a falar que tem, de facto, funções importantíssimas. Faz parte, não é, aqui as selenoproteínas, não é? Destas células todas que vão constituir a nossa defesa. Exatamente. Inata, mas também da resposta adquirida ou adaptativa. Adaptativa, exatamente. O selênio vai participar em todos os momentos da resposta do sistema imunitário, desde a imunidade, das nossas barreiras, da nossa primeira linha de defesa, dos fagócitos, todas estas células que atuam na primeira linha, na imunidade inata, mas também vai atuar a nível dos linfócitos T, dos linfócitos B, como disse também a nível dos anticorpos, portanto, na imunidade adaptativa, que nos dá também memória a longo prazo. Por isso é fundamental considerar que todos os aspectos, todos os mecanismos de defesa associados à imunidade estão dependentes da presença do selênio, mas não só, também do zinco. Exatamente. E isto faz-nos pensar já aqui duas coisas. Será que temos necessidade, ou duas questões, necessidades diferentes quando estamos infectados ou quando estamos aqui perante uma infecção em plena defesa? É uma pergunta muito pertinente. Podemos pensar aqui em diversos aspectos. Em primeiro lugar, prevenção. Ainda não estamos infectados. Obviamente que podemos fazer uma dose preventiva, uma dose mais baixa. De manutenção. Depois, a infecção aguda. A infecção aguda é aquela em que o nosso sistema imunitário está a ser agredido e que está a tentar rapidamente encontrar uma solução para um problema. E aí, o que é que o sistema imunitário vai fazer? Vai à procura de máximos recursos. Precisa de recursos rapidamente. E, portanto, nessa altura, sim, fará sentido ingerir doses mais elevadas. No âmbito da Covid-19, há protocolos hospitalares que incluíam, por exemplo, megadoses de zinco, com o que objetivo de rapidamente proporcionar ao sistema imunitário todo o armamento ou todas as ferramentas necessárias para rapidamente responder àquela infecção aguda. E depois, como já falámos aqui, temos as infecções crónicas, HSV, portanto, herpes, hepatite C, HIV, HPV, nestas situações em que a pessoa é uma portadora silenciosa, o seu sistema imunitário está mais ou menos estabilizado, aqui fará sentido, eu diria que a mesma dose que aquela que recomendamos na perspectiva da prevenção. Muito bem, ou seja, devemos fazer o ano todo. O ano todo, particularmente nesta exatamente, e isto é sempre o mais importante é nós percebermos que a nutrição, a boa nutrição, a nutrição que nos dá as ferramentas necessárias para o nosso metabolismo e para o sistema imunitário deve ser equilibrada ao longo de todo o ano. E quando falamos de reforço do sistema imunitário, é óbvio que é para fazer ao longo de todo o ano, porque se eu começar a fazer suplementação de selênio hoje, provavelmente só vou estabilizar os níveis de selênio no meu organismo e só vou ter as reservas necessárias para as minhas necessidades, se calhar daqui a 2 meses ou daqui a 3 meses. E isto também responde a uma pergunta que fazem com muita frequência. É durante quanto tempo é que eu tomo só durante 3 meses? Não, lá está. É durante todo o ano, para assegurar níveis estáveis de selênio ou de outro micronutriente continuamente ao longo de todo o ano. O metabolismo está sempre a precisar destas ferramentas, destes substratos, continuamente. Sem dúvida. Eu acho que esta é uma das mensagens importantíssimas que hoje queremos transmitir. Não concorda, Inês? Concordo em absoluto. Aliás, vai ser a nossa mensagem final. Pronto, muito bem. Mas, de facto, a importância da toma destes micronutrientes, de facto, neste caso, essenciais para o sistema imunitário, mas não só. Poderíamos falar aqui de muito mais funções essenciais que têm também... Patologias crónicas, autoimunes, doenças neurodegenerativas, quer dizer... Na diabetes. Hormonas...
Porque, no fundo, estes dois elementos tocam todas as áreas do nosso metabolismo. Vão influenciar as diferentes áreas do nosso metabolismo. Ora, eu aproveito agora aqui, neste momento, eu vejo que vão chegando mais pessoas para dar as boas-vindas a todos, para dizer que eu estou à conversa com a doutora Inês Veiga, que é farmacêutica, especialista em micronutrientes e em suplementação, e que, se quiserem convidar mais pessoas, mais amigos para este direto, para se juntarem a nós, tem aqui em baixo uma seta à direita e, através dessa seta, podem convidar mais pessoas para se juntarem a este tema, caso considerem este tema interessante e relevante para outros amigos. Queria pedir-vos também que colocassem as questões que queiram e que achem pertinentes, não aqui no nosso chat, onde diz comentar, mas que as colocassem, por favor, nesta bolinha, neste balão, que tem um ponto de interrogação, porque assim, no final, conseguimos, de facto, selecionar e responder de um modo mais estruturado, mais organizado, às vossas questões. Está bem? Sendo assim, doutora Inês, eu acho que já fizemos aqui um bom resumo, de facto, da importância do selênio. Poderíamos agora falar um pouco... Um bocadinho do zinco. Porventura, até as pessoas conhecerão mais, tal como falávamos há pouco, quando falamos em vitaminas e sistema imunitário, a vitamina C, a vitamina D, e quando falamos em oligoelementos, de facto, o zinco. Então, de facto, o que é que... Vamos lá ver então. Tão importante o zinco... E quais são os seus efeitos? Eu diria que o papel do zinco a nível da imunidade até talvez tenha sido reconhecido antes do papel do selênio, porque aquilo que se percebe hoje em dia é que a falta de zinco pode causar atrofia do timo. O timo é um importante órgão linfóide que tem uma função fundamental a nível da maturação, no fundo aqui aquilo que dizíamos inicialmente, a especialização dos linfócitos T. O zinco... São células muito importantes na nossa defesa. Na nossa defesa. E o zinco faz parte da função, ou está envolvido na função da timolina. A timolina é a hormona que é responsável por esta ativação dos linfócitos T a nível do timo. Portanto, esta é uma primeira função muito importante do zinco, é esta associação com a timolina. A outra função do zinco, e novamente vou voltar às infecções virais, é quase inevitável, porque o zinco inibe as replicases, que são, aqui tentando explicar de uma forma simples, as replicases são enzimas utilizadas pelos vírus quando nos infectam para se multiplicarem, para se replicarem nas células humanas. Dentro das nossas células. Exatamente. E o zinco tem a capacidade de inibir esta enzima que os vírus utilizam a seu favor. Portanto, vemos logo aqui que no fundo o zinco tem uma atividade antiviral. É extremamente importante não só para a resposta global do nosso sistema imunitário, e a falta de zinco compromete muitíssimo a tal maturação dos linfócitos T, mas ele tem adicionalmente esta capacidade de bloquear, no fundo, a multiplicação dos vírus nas nossas células. E é, além disso, outro elemento à semelhança do selênio, que nós não mencionámos aqui este aspecto, mas é talvez o mais reconhecido tanto para o selênio como para o zinco, que faz parte de uma estrutura de umas enzimas, de um complexo enzimático que tem uma ação antioxidante. E isto é outro aspecto que dava um tema quase aqui de uma live, que é a associação entre a infecção e o stress oxidativo, a produção de radicais livres. É um problema, é porque os radicais livres são utilizados pelas células do sistema imunitário para atacar... Doutora Inês? Voltei? Voltou. Deixámos de ouvir. Já me está a ouvir? Já. Pronto, sabe o que é? O meu Instagram tem um limite e não me deixava usar mais a aplicação hoje. Acabou-se o meu tempo de Instagram hoje, mas eu estou de volta. Portanto, falávamos aqui que o papel dos radicais livres que são utilizados pelo nosso sistema imunitário para atacar ou células infectadas por vírus, ou bactérias, ou fungos, ou o que seja. Mas quando a resposta do sistema imunitário é excessiva, é contraproducente esta produção de radicais livres. E, portanto, tanto o selênio como o zinco vão funcionar como estabilizadores das células do sistema imunitário para não produzirem excesso de radicais livres de oxigênio, porque depois é contraproducente e vai agravar a inflamação e por aí adiante. Mas pronto, isto tentando abreviar, esta ação antioxidante sinérgica do selênio e do zinco é fundamental para a própria proteção das células do sistema imunitário quando estamos perante uma infecção viral. Muito bem. E então, em que alimentos é que nós podemos encontrar
o zinco? O zinco podemos encontrar, por exemplo, na carne e noutros alimentos, mas novamente o grande problema aqui da alimentação é que tanto o selênio como o zinco estão amplamente presentes em montes de alimentos. E em quantidades muito pequeninas. Portanto, eu vou ter que novamente reforçar a importância da suplementação, principalmente quando estamos a falar de infecções crónicas ou de prevenção. E no caso do zinco, a dose que nós devemos ingerir diariamente, numa perspectiva de prevenção, são 15 miligramas. Se já tivermos, apanhámos agora uma infecção... Ataque cerrado. Exatamente, ataque cerrado, então 30, 50 miligramas por dia. Essa é a dose, pelo menos 50 miligramas é a dose dos tais protocolos que eu falei a nível da Covid-19, que obviamente incluem outros tipos de medicamentos e até de suplementos. Também podemos, não é? Podemos associar para outras situações virais, como eu disse no início. Exatamente. Nesta época do ano, as infecções do trato respiratório superior e inferior, as agudas, não é? Exatamente. Ou seja, as constipações e etc, não é? São principalmente causadas até por rinovírus, mas cerca destas infecções todas, 90% de facto são causadas por vírus. É de facto essencial, se queremos prevenir, fazer esta suplementação com selênio e com zinco. E à semelhança do que há pouco nos transmitiu relativamente ao selênio, o mesmo se aplica ao zinco, ou seja, o ano inteiro. O ano todo, precisamente, tanto o selênio como o zinco. É isso mesmo, a imunocompetência é algo que temos que assegurar continuamente, ao longo de todo o ano, e também não há risco nestas doses que tivemos aqui a falar, não há risco nenhum de toxicidade se tomarmos todo o ano 100 microgramas de selênio, 15 miligramas de zinco, estamos muito dentro dos limites de segurança, não há risco de efeitos adversos e, portanto, é seguro tomar continuamente. E o zinco também tem aqui um efeito também a nível, como vimos, anti-inflamatório, outros efeitos que podíamos aqui explorar, mas também está descrito o seu uso relativo, e já há suplementos até com essa indicação à base de zinco para tratar outros problemas de saúde. Outros problemas, nomeadamente acne, excesso de produção, não é? De oleosidade. Exatamente. Unhas quebradiças. O cabelo. Cabelo quebradiço, cabelo baço. Aliás, o cabelo baço pode ser um sinal de deficiência em selênio e em zinco. Alergias, uma maior predisposição para resposta alérgica pode ser falta de zinco. Mas a questão da pele é uma área de intervenção muitíssimo interessante. O selênio com o zinco para problemas de oleosidade e acne é uma associação ótima também. Aliás, eu costumo dizer que... Falou nas alergias, diga. Que é a cereja no topo do bolo. Quando nós tomamos um suplemento com selênio e com zinco para reforçar a imunocompetência, para a função da tireoide ou o que seja, depois a cereja no topo do bolo é que melhora também a qualidade das unhas, da pele e do cabelo. Sem dúvida, não é? E nesta altura do ano, em que essas situações até são mais propícias, não é? Exatamente. Justifica-se por vários argumentos, não é? Esta suplementação. Até para aqueles que não queiram ou que não possam fazer durante o ano inteiro, não é? Embora a recomendação, como já aqui deixámos bem claro, se queremos ser imunocompetentes, de facto temos que dar os alimentos, os micronutrientes, os macronutrientes, mas também vamos ver noutra live no final do mês os probióticos, portanto, todas aquelas substâncias, no fundo, que vão ajudar o nosso sistema imunitário a responder de um modo ótimo, adequado perante os estímulos e para que possamos dar ao nosso sistema imunitário as armas necessárias para estar bem nutrido e que possa responder adequadamente perante os diferentes estímulos. Eu aproveitava agora, o que é que acha, doutora Inês, para vermos aqui as questões que já temos aqui. Vamos lá então, vamos lá ver as questões. Eu aqui as prateleiras para não se ver nenhum produto e agora aqui o telemóvel desvia-se para o lado. Ora, então temos aqui, boa noite, quem está a amamentar pode fazer suplementação com selênio e com zinco?
Já Pode estou sim. a zen. Zinco e selênio. Pode. Então, Mas as doses, se calhar, são um bocadinho diferentes. Não são, não são. Não? Não, estas doses que estamos a falar, aliás, a recomendação, as recomendações oficiais do aporte de selênio e de zinco nas grávidas não são muito diferentes daquelas que se fazem nas pessoas que não estão grávidas. E, portanto, aqui podemos manter a indicação, tanto na gravidez como na amamentação, e durante toda a gestação, o selênio e o zinco podem ser ingeridos sob a forma de suplemento. Quase todos os multivitamínicos que são formulados para as grávidas, que são concebidos especificamente para a grávida, têm selênio e zinco. Aqui a chamada de atenção que eu faço é ter em conta o tipo de selênio e o tipo de zinco. Porque eu nestes multivitamínicos, aquilo que eu pude verificar dos suplementos com que tive contacto é que geralmente têm selenito de sódio ou selenato de sódio, que é uma forma inorgânica de selênio, portanto, ter isto ou não ter nada é a mesma coisa. É importante ter em conta... Aqui um bocadinho, o nosso organismo tem muita dificuldade em absorver e em aproveitar este tipo de sais, destes minerais, neste tipo, integrados neste tipo de sais. Exatamente. A absorção é muito baixa. Mais fácil e melhor para que seja absorvido é a levedura enriquecida com selênio, idealmente uma levedura que contenha muita selenometionina, que é a forma de selênio que está presente nos alimentos de origem vegetal e é que tem maior biodisponibilidade. Mas isto também, no fundo, aquilo que eu queria explicar aqui é que, tendo em conta que estes suplementos têm estas formas inorgânicas e mal absorvidas, não há risco nenhum de acrescentarmos um segundo suplemento que contenha selênio e zinco. Porque muitas vezes olhamos para a embalagem e até tem 100% da dose recomendada e depois há aquele receio de acrescentarmos, calma, mas eu não posso tomar um segundo suplemento porque o meu multivitamínico já tem selênio e já tem zinco. Mas se calhar tem óxido de zinco, lá está, uma forma mal absorvida, ou tem selenito de sódio e, portanto, aqui, novamente, vamos reforçar a mensagem dos outros lives. Procurar aconselhamento junto de um farmacêutico que pode ajudar a olhar para os rótulos e interpretar que tipo de matérias-primas é que são utilizadas e se podemos ou não associar diferentes suplementos, muitas vezes contendo as mesmas substâncias. Mas as grávidas sim, podem tomar. No fundo era essa a questão. Também. E a amamentar também, exatamente. Mulheres a amamentar também. Aqui mais uma pergunta que eu aproveito, que vem no contexto, embora não tenha sido colocada aqui no balãozinho, mas no chat. E as crianças? As crianças, muito importante. As crianças têm um organismo que também depende de selênio e de zinco. É importante para já explicar que uma criança também precisa de selênio e zinco e se calhar até mais do que um adulto precisa de reforçar a sua imunocompetência. Principalmente quando falamos de um cenário como é este atual, em que as crianças estiveram em casa, algumas com máscara na escola e agora de repente vem todo um conjunto de estímulos que não estavam preparadas e, portanto, sim, pode-se recomendar selênio e zinco nas crianças. Aqui o ideal é ajustar a dose. Portanto, se estivermos a falar de uma criança com mais de 10 anos, pode perfeitamente tomar estas doses que tivemos a falar, 100 microgramas de selênio, 15 miligramas de zinco. Se estivermos a falar de uma criança com menos de 10 anos, eu diria que a partir dos 4 anos se consegue já dar um suplemento em comprimidos até, pelo menos a minha filha toma em comprimidos desde os 4 anos, mas aqui é preciso adaptar a dose, eu diria que é metade da dose do adulto, portanto 50 microgramas de selênio e 7,5 miligramas de zinco. Muito bem, e mais uma questão que surgiu aqui, eu acho que nós já respondemos, mas não é demais sublinhar e de facto enfatizar aqui esta questão, a resposta a esta questão, que é: durante quanto tempo é aconselhado efetuar suplementação com selênio e zinco? Lá está, depende do objetivo, mas em quase todas as circunstâncias eu diria, e principalmente no tema que falamos aqui esta noite, que é a imunocompetência, é todo o ano, é seguro, deve-se tomar ao longo de todo o ano e é seguro fazê-lo, não tem qualquer risco para a saúde, se estivermos a falar de suplementação nas doses abordadas aqui nesta nossa conversa. Mais uma questão que surgiu aqui também no chat, mas eu aproveito, veio aqui no encadeamento, se a suplementação de zinco e selênio pode ser feita a partir de que idade? Bem, nas fórmulas, por exemplo, nas fórmulas nos leites para as crianças, estes elementos muitas vezes estão incluídos, portanto, não há um limite para a idade. O formato do suplemento é que varia consoante a idade. Portanto, se estivermos a falar de uma população pediátrica, pode, obviamente, tomar selênio e zinco,
numa forma de um xarope, um multivitamínico, gotas, e isso a doutora Paula sabe melhor do que eu quais é que são os suplementos disponíveis para crianças mais E os pequeninas. próprios leites infantis, as fórmulas infantis. As fórmulas, lá está, já são ricas. Já são ricas. Não só em minerais, mas também são suplementadas. em vitaminas. No fundo, são suplementadas. Exatamente, e com esta preocupação que estava a dizer há pouco, que não ser relativamente ao sal, que é para que possa ser bem absorvido e que tenha uma boa biodisponibilidade, não é? Mas isso não existe. Isso pode procurar na farmácia porque não vai encontrar, digo eu, mas lanço-lhe já o desafio. Ir procurar fórmulas que tenham selenometionina, duvido que encontre. Agora, com o selênio em concreto, não lhe sei. Com o selênio deve haver. Agora, de uma maneira geral, não é? Sim, mas a suplementação, vamos falar aqui de comprimidos de selênio e de zinco, suplemento alimentar. Eu diria que depois é preciso ver as marcas, não é? Por exemplo, a Pharma Nord só recomenda a partir dos 11 anos. Mas não quer dizer que uma criança mais jovem não possa tomar. Tem é que se adaptar a dose, porque a dose que vem escrita na embalagem é a dose do adulto, um comprimido por dia. Se for numa criança com 5, 6, 7 anos, tem que ser um comprimido e assim dia não. Portanto, tem que se adaptar a dose. Aqui, mais uma vez, a importância do acompanhamento por um profissional de saúde. Exatamente. E dizer também, ainda não surgiu aqui neste contexto deste direto, mas que é possível dosear, não é? Isso era algo muito importante para dizermos. Se for necessário, não é? Não só clinicamente, como falámos há pouco, as unhas quebradiças, o cabelo, quer dizer, é possível dosear e de facto saber com rigor se a pessoa está ou não com uma deficiência e com uma carência nestes oligoelementos e se necessita ou não e de que dose depois para ajustar e fazer a respectiva monitorização, não é? Exatamente, o doseamento num cenário ideal, e é isso que é defendido atualmente na nutrição funcional, é que nós devemos avaliar todos estes parâmetros nutricionais e depois adequar a suplementação às nossas necessidades, àquilo que de facto personalizar a suplementação. Isso será sempre o cenário ideal. Depois, numa outra perspectiva, em que nós sabemos dados epidemiológicos e estudos feitos na nossa população que comprovam que efetivamente há deficiência no aporte alimentar de selênio e de zinco, se partirmos deste pressuposto que na nossa alimentação são 2 elementos que escasseiam, então podemos tomar a iniciativa de partir para a suplementação e acrescentar estas doses ao nosso aporte alimentar. Mas, novamente, no cenário ideal, pontualmente podemos fazer a análise e assim temos a certeza que não estamos a ultrapassar nenhum limite de segurança, exatamente, embora seja muito difícil ultrapassar. Muito longe. Com estas doses é virtualmente impossível. É virtualmente impossível. Exatamente. Doutora Inês, mais uma questão que eu acho muito importante, que eu acho que muitas pessoas têm esta dúvida no dia-a-dia na farmácia, que é tomar suplementos e depois deixar de tomar. Isto vai ou não baralhar o sistema imunitário, o nosso organismo? Ou, por outras palavras, esta questão é muito frequente na farmácia. Vou fazer durante um mês, vou fazer durante 3 meses, depois paro, depois retomo, porque não quero viciar o meu organismo, não quero que o meu organismo esteja dependente disto. Eu adoro essa teoria. Este mito. Eu adoro. É uma questão que surge muitas vezes. Adoro a teoria do não vou saturar, não vou cansar o meu metabolismo, não vou viciar. Bem, o nosso metabolismo é altamente exigente e nós damos-lhe muito mais macro do que micronutrientes. Portanto, ou seja, vamos só explicar um bocadinho. Macronutrientes, estamos a falar das proteínas, da gordura, do açúcar, exatamente. Mas isso ninguém se preocupa. Isso ninguém se preocupa em saturar o organismo com açúcar ou com gordura ou com proteína. Isso já não é tão preocupante. Agora, aqueles micronutrientes que fazem falta em doses pequeninas, são as vitaminas e os minerais. São micronutrientes porque precisamos de quantidades pequeninas. Não, o nosso organismo precisa destes elementos todos os dias até morrermos. E à medida que vamos envelhecendo, as necessidades vão aumentando, porque o nosso organismo também não consegue absorver o mesmo. Portanto, não vamos viciar o organismo, não vamos saturá-lo, não é necessário fazer um desmame, não é necessário fazer uma detoxificação, são elementos fundamentais, essenciais para o metabolismo e nunca podemos cansar o metabolismo de lhe oferecer, de lhe disponibilizar coisas boas, coisas que o fazem funcionar corretamente. Otimamente. Para que a nossa resposta imunitária seja otimizada. Exatamente. E o bom para o nosso metabolismo nunca é demais, nunca é excessivo, nunca é cansativo, nunca é tóxico, desde que nas doses, como digo, que tivemos aqui a falar,
não há qualquer risco para a saúde. Estamos a falar, no fundo, de alimentar adequadamente as células, neste caso em concreto, do sistema imunitário. É uma microalimentação, mas é uma microalimentação fundamental e que não cansa o nosso metabolismo. Aliás, até existe hoje este conceito que se fala, não é? A imunonutrição, os imunonutrientes. Exatamente, exatamente. E foi o que falámos aqui durante esta nossa conversa toda, foi precisamente dos imunonutrientes. Só podemos combinar com outros suplementos. Podemos combinar, podemos e devemos. Aliás, eu diria que nós podemos falar nos 3 mosqueteiros da imunocompetência: o selênio e o zinco e a vitamina D. Mas eu digo estes 3 mosqueteiros e estou a deixar de fora o outro que é muito mais conhecido, que é a vitamina C. Ok? Mas eu diria que estes 3 são aqueles que nos últimos anos têm sido conduzida mais investigação científica, que têm comprovado mais os seus efeitos a nível da imunocompetência, mas sim podemos associar até inclusivamente a outras substâncias, a ômega 3, a ômega 6, a Q10, a fitoterapia, a equinácea que falou no início. Portanto, não há risco nenhum de associar estas substâncias que falámos a outros suplementos alimentares, seja para imunocompetência ou não. Portanto, é totalmente seguro e não há também risco de interferir na absorção ou no mecanismo, não há qualquer problema, pode ser feita essa associação. Muito bem, então vamos aqui, ainda temos aqui mais, a partir de que idade podem ser? Já respondemos. Gostava de saber se vendem juntas ou se existem em separado. Acho que não destaquei sem querer, destaquei a pergunta errada, peço desculpa. Ora, no fundo, se existe disponível no mercado algum suplemento com selênio e com zinco. Existe tanto em separado como em conjunto. Em conjunto existe nas farmácias o Bioactive Selênio mais Zinco, que tem 100 microgramas de selênio e tem 15 miligramas de zinco, mas nesta forma... Aquilo que referiu há pouco... Tem exatamente a dose, sim, exatamente. Ideal para fazer por dia? Porque, obviamente, que estamos a falar de um suplemento que é desenvolvido por um laboratório farmacêutico dinamarquês que tem o cuidado de fazer fórmulas adequadas àquilo que é a investigação científica e havendo dados que mostram que esta é a associação ideal, é a associação que está presente neste suplemento. E ele associa também a vitamina C, a vitamina B6 e a vitamina E, mas é uma associação dos dois. Imagina, alguém vai fazer uma análise e tem até níveis de selênio elevados ou níveis de zinco elevados. Também existem suplementos que têm apenas selênio e têm apenas zinco. Portanto, também pode ser uma opção para alguém, embora estou aqui a falar de situações muito raras, que é uma pessoa que tem o zinco muito elevado ou o selênio muito elevado, mas pode acontecer e se for esse o caso, pode fazer suplementação individualizada com selênio ou com zinco. Muito bem, portanto há várias opções disponíveis. Há várias opções, atualmente há opções para todos os gostos. Ora, aqui acho que já respondemos a todas as questões. Muito bem. Já respondemos a todas as questões. Não sei se alguém quer aproveitar e colocar mais alguma questão à doutora Inês. Não havendo aqui mais nenhuma questão, então eu pedia-lhe, doutora Inês, antes de nos despedirmos, se quer deixar uma mensagem final relativamente ao tema de hoje, não é? A importância do selênio e do zinco para reforçarmos as nossas defesas. Falámos então aqui destes 2 micronutrientes, destes 2 minerais que são tão importantes para dar resposta ou para ajudar o nosso sistema imunitário a dar resposta perante agressões externas. Nunca nos devemos mais esquecer da importância que o selênio e que o zinco têm a nível da resposta e da nossa imunidade, mas temos que considerar também que não podemos atuar só quando estamos doentes, só quando temos uma infecção, quando apanhamos uma gripe ou quando apanhamos alguma outra infecção. Então agora vou fazer suplementação. Não. A imunocompetência é algo que nós devemos assegurar diariamente, tendo em atenção, em primeiro lugar, a nossa alimentação, o nosso estilo de vida e fazendo o reforço, a suplementação continuamente ao longo de todo o ano, para quando chegamos a esta altura do ano, em que estamos mais suscetíveis de sofrer alguma infecção, então o sistema imunitário tem lá todas as ferramentas que precisa para se defender. E, sobretudo, quando recorremos à suplementação,
procurar aconselhamento junto de um profissional de saúde habilitado para ajudar a esclarecer todas estas dúvidas que falámos aqui. Doutora Inês, acha que ainda podemos responder a mais uma questão? Acho, claro que sim. Acho que também é muito pertinente e vem um bocadinho em linha com o que falámos há pouco sobre viciar, não viciar o organismo em micronutrientes. Se não se fizer análises para dosear o zinco ou o selênio, não é? Podemos correr o risco de estar a fazer em excesso, e quais são as consequências deste excesso ou desta eventual toxicidade destes dois minerais? É de facto uma pergunta muito pertinente. Se nós diariamente ingerirmos 100 microgramas de selênio e 15 miligramas de zinco, ou até mais, até podemos estar a falar do dobro ou do triplo, porque os níveis de toxicidade, no caso do selênio, só se atingem acima de 800 microgramas, portanto, nós estivemos aqui a falar a todo o tempo de 100 microgramas, 100 microgramas, e os níveis de toxicidade só se atingem acima de 800 microgramas tomados diariamente durante longos períodos de tempo. E aquilo que vai acontecer é queda do cabelo, é precisamente o inverso, queda de cabelo, unha quebradiça e um odor da pele que é característico do alho. Parece que a pele cheira a alho. Isto são sinais de toxicidade induzida pelo selênio. Ingerindo todos os dias um suplemento com 100 ou 200 microgramas por dia, mesmo considerando que o nosso aporte alimentar pode ser rico em selênio, é virtualmente impossível atingir esse nível de toxicidade. Se estivermos a falar do zinco, em que o limite de toxicidade, comparativamente com a dose que falámos aqui, é um bocadinho mais baixo, considera-se que até 50 miligramas por dia é seguro, e aliás, como eu referi, nos doentes com Covid-19 era precisamente a dose de intervenção. Mas há estudos que evidenciam que a partir, por exemplo, de 200 miligramas já pode ocorrer alterações gastrointestinais como diarreias. Portanto, não é recomendável doses nesta ordem durante períodos prolongados de tempo. Nas doses que falámos aqui, 100 microgramas de selênio, 15 miligramas de zinco, não há qualquer risco, mesmo tomando diariamente, mesmo que a nossa alimentação incluísse bastante selênio, não conseguimos atingir estes níveis de toxicidade. Estamos muito longe, não é? Muito longe, muito longe. O risco, de facto, de toxicidade, estamos muito longe. Muito longe dessas doses. Mas isso é que é o importante, é obviamente perceber que existem efetivamente doses acima das quais há risco para a saúde. Se a pessoa tiver a tomar uma mega dose de selênio ou de zinco, então aí sim é recomendável fazer análises pelo menos de 6 em 6 meses, se estiver a tomar uma mega dose, mas não é o caso, não foi nada disso que nós falámos aqui. Falámos de doses que dificilmente se atinge algum nível de toxicidade. E temos aqui um espectador, alguém que está aqui connosco e que nos diz, de facto, o Rui, que suplementar é importante porque o solo em Portugal é pobre em selênio. De facto, a Inês já tinha dito isto no início da sessão, não é? Exatamente. O nosso solo, e há um estudo muito interessante que foi conduzido por uma engenheira do Instituto Superior Técnico de Lisboa, em que ela avaliou os níveis de selênio não só em solo agrícola de todo o território português, mas também no trigo produzido em Portugal, e ela determinou que os níveis de selênio são muitíssimo baixos, e isso justifica o baixo aporte alimentar de selênio na população portuguesa, que no fundo está em linha com o resto da Europa, que nós ingerimos em média cerca de 40 microgramas, um valor um bocadinho mais baixo para as mulheres. Nós mulheres aqui em Portugal ingerimos cerca de 30 microgramas de selênio todos os dias, mas isto são valores muito baixos e que se justificam com o facto dos solos serem pobres em selênio. Muito bem, doutora Inês, muito obrigada. Eu é que agradeço o convite. O seu conhecimento connosco neste serão, pelo dedicar um pouco do seu tempo aqui às dicas da farmacêutica e a todos os que se juntam a nós nestes serões. Como sempre, a live vai ficar disponível no Instagram, também no canal do YouTube, Dicas da Farmacêutica, e também no site www.dicasdafarmaceutica.pt, caso queiram recomendar a alguém ou rever algum aspecto que tenham perdido, ou para quem chegou a meio da sessão. Eu queria agradecer, de facto, não só o seu tempo, a partilha, o seu entusiasmo, o seu conhecimento e a clareza e a simplicidade com que consegue transmitir estes conhecimentos. Muito obrigada. E sabe que isso para mim é um desafio. Isso para mim é um tremendo desafio. E de facto consegue transmiti-los com uma simplicidade e sempre com esse sorriso e sempre super agradável e simpática. Temos aqui um desafio, que houve aqui alguém que nos sugeriu se poderíamos fazer uma live sobre magnésio. Isso é interessante.
Pronto, então já fica aqui no ar, vamos ver aqui as agendas. Mas acho que podemos adiantar que vamos fazer outra entretanto. É verdade, em novembro. O nosso tema vai ser, quero já dizer qual é? Quero, Q10. Cansaço e coenzima Q10, exatamente. Vamos falar de Q10 no próximo live. A importância, não é? Exatamente. Da coenzima Q10. Até lá, durante este mês, estamos dedicados aqui nas dicas da farmacêutica a reforçar o sistema imunitário e por isso, para a semana, vamos falar de um imunoestimulante específico, que é exatamente a vacina contra a gripe sazonal. Para a semana, a minha convidada é a doutora Eva Paulino, a presidente da Associação Nacional das Farmácias. Vamos falar sobre a importância da vacinação contra a gripe sazonal em ambiente de farmácia. E daqui a 2 semanas, também, sempre às quartas-feiras, vamos falar sobre a importância dos probióticos para reforçar o sistema imunitário. Porventura, também um tema que não é tão conhecido por parte das pessoas em geral. Contrariamente, como falámos no início, à vitamina C e à vitamina D, e por isso é que nós optámos hoje por falar justamente sobre o selénio e o zinco neste contexto dos minerais, dos micronutrientes e dos minerais em concreto, como imunoestimulantes, para que estejamos todos imunocompetentes, mas não só no outono e inverno, durante o ano todo. Todo o ano. Da minha parte, doutora Inês, muito obrigada. Eu é que agradeço o convite mais uma vez. Muito obrigada. Adeus e uma boa noite. Adeus, um beijinho. E obrigada a todos os que estão connosco. Obrigada por participarem. Obrigada por partilharem. Obrigada por terem colocado as vossas questões. Acho que respondemos a todas. Até breve. Fiquem bem. Com mais e melhor saúde. Até à próxima quarta-feira. Obrigada, doutora Inês. Um beijinho. Adeus, uma boa noite. Obrigada mais uma vez.